Que Deus abençoe você. Estamos aqui meditando na Bíblia em ordem cronológica e vamos falar hoje sobre Romanos capítulo 12. Essa primeira parte aqui do capítulo 12 é muito importante que você entenda. Bom, como sempre, começamos com a nossa oração e você dando o seu gosto e partilhando esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Senhor Deus, que possamos executar esse primeiro versículo com maestria. O Senhor nos mandou apresentar-nos como oferta, em sacrifício vivo ao Senhor. Precisamos morrer literalmente para as nossas vontades, para esse mundo, para podermos viver os teus planos. Pai, em o nome de Jesus, abençoa essa pessoa que está agora acompanhando essa meditação e nos abra o entendimento. Eu peço a Ti. Amém. Romanos 12:1 começa assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe o que significa em outras palavras? Era Deus dizendo assim, portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, estudar, a Deus como se fosse uma oferta. O trabalho torna-se adoração quando você o dedica a Deus e realiza consciente a sua presença. Então, é isso que Deus espera de nós, que entreguemos tudo para Ele, participemos a Ele a nossa vida. E quando isso acontece, Ele vem com o seu refrigério, com a sua mão, com a sua poderosa e gloriosa mão, e nos ajuda a vencer todas as lutas. O comentário do versículo 1 diz assim, na parte A: sacrifício vivo, santo e agradável. Os sacrifícios levíticos, que consistia na morte de um animal, tipificava a obra redentora do Senhor Jesus. Ele, como Cordeiro de Deus, ofereceu sua vida como sacrifício único e definitivo pelos nossos pecados. Por isso, o altar que antes recebia animais mortos passou a receber sacrifícios vivos de pessoas redimidas pelo perfeito sacrifício daquele que se fez pecado por nós. Outrora, estávamos mortos em nossas iniquidades, mas Deus nos ressuscitou com o Senhor Jesus e nos deu vida juntamente com Ele. Antes do conhecimento da verdade, nosso corpo era usado para o pecado, mas agora, o que o Espírito Santo deseja é que cada um de nós ofereça o próprio corpo para o seu serviço e para a habitação da sua glória. Ser sacrifício vivo é entregar-se à inteira disposição do Senhor. Por isso, Ele exige santidade. Isto é, o Senhor quer que venhamos nos privar de vontades carnais, pensamentos e atitudes da velha criatura, a fim de sermos usados por Ele. Quando isso acontece, Deus, do seu trono, aspira a nossa atitude como aroma agradável, que exala o perfume do Senhor Jesus. E é nesse momento que muitas pessoas esbarram com a vontade delas e não querem fazer a vontade de Deus, porque no pensamento delas, Deus vai privá-las delas serem felizes, delas gozarem os prazeres dessa vida, mas ela olha para Deus como se fosse algo pesado, penoso, algo ruim, que vai privar ela das coisas essenciais da vida. Coisas essas que, quando você prova das coisas de Deus e você olha para as coisas que o mundo oferece e você diz assim, mas o mundo só oferece isso? Eu prefiro o que Deus oferece. Eu sou mais feliz hoje do que um dia quando eu estive no mundo e o mundo me deu flores, prazeres, mas momentâneos, e o vazio permanecia. Aliás, o diabo contribui, para que o mundo ofereça coisas que agrade a ele, que satisfaça a nossa vontade, mas que não faz a menor diferença, não acrescenta em nada na nossa vida. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, aparentemente eu também estava perdendo algo que eu poderia fazer. Eu me entreguei com muito novo, 16 para 17 anos. Então, eu estava perdendo minha juventude, Juventude quer curtir, quer ir para as noites, quer dançar, quer extravasar, Tá na altura de experimentar isso, experimentar aquilo, mas olha,
sinceramente, não me fez falta nenhuma experimentar nada e me entregar para Deus e Ele poder me usar desde mais jovem, né? Antes eu pudesse ter conhecido Jesus ainda mais novo ainda. Mas, enfim, Deus pôde me usar e tem podido me usar porque eu tenho me colocado à disposição. E eu sou feliz, sou completo, realizado. Mas para isso acontecer, você vai ter que largar isso, né? É igual você ter aquela única moeda e falar assim, eu vou ter que dar essa única moeda, sim, em troca dela vai vir muitas outras muito melhores do que aquela. Então, para você ter a vida nova que Deus oferece, você precisa entregar essa velha. A parte B diz assim, culto racional. Isso significa um culto com lógica, raciocínio, entendimento sobre quem é Deus e sobre o que Ele fez por nós. O Senhor trabalha com a fé inteligente, por isso exige que toda adoração, todo o serviço prestado a Ele sejam também inteligentes. Onde o Espírito Santo está presente, não há bagunça ou confusão, e sim reverência, temor e disciplina. O Senhor não nos obriga a fazer nada para Ele. Mas, se nós propormos a servi-lo e adorá-lo, que o façamos com entendimento, ou seja, com a mente e não com as emoções. Isso quer dizer que a comunhão com Deus só pode acontecer no espírito, isto é, no intelecto, porque ele é espírito. Portanto, o Altíssimo está sempre em busca de verdadeiros adoradores que o adorem de forma consciente e sincera, ou seja, em espírito e em verdade, para manterem um relacionamento com ele. O que o bispo nos faz lembrar aqui é que ele falou com aquela mulher samaritana no poço, né, de Jacó, que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Significando o que com isso? Que não basta um conhecimento teológico. Tem pessoas que conhecem a Bíblia. Por exemplo, eu estou aqui fazendo esse estudo com você, mas eu não tenho uma formação teológica, né? Eu não estudei. Eu apenas sou um servo do meu Deus que lê a sua palavra. E apenas isso. Eu falo o que Deus me dá de entendimento, mas não é meu, eu não tenho diploma na parede. Então, há pessoas que têm um vasto conhecimento teológico, mas não conhecem a Deus profundamente, não conhecem eles no espírito, mas conhecem eles na letra. O diabo também conhece muito bem a letra, a palavra, né? Então, o que ele quer dizer? Que o intelecto racional é nós temos um relacionamento com Deus em espírito. É ser um verdadeiro adorador em espírito, quer dizer, dentro, né? O nosso espírito se conecta com Deus, não apenas teoricamente, mas espiritualmente, profundamente. No 2, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, a primeira coisa que eu entendo é que Deus quer nos transformar a sua imagem para quando nós chegarmos nos céus, nós sermos um estranho. Então não vai entrar estranhos no céu. Por exemplo, a pessoa fala, eu quero ir para o céu, mas ela não tem nenhum relacionamento com Deus na terra. Então, o que ela vai fazer no céu? Não há lugar para ela. Então, o céu tem que começar aqui, né? A minha adoração, o meu louvor, minha entrega, minha obediência, meu sacrifício da minha vontade, tudo isso para Deus aqui. Para quando chegar no céu, isso ser completo, o gozo ser completo. Então, primeiro ele quer transformar-nos aqui. E segunda coisa, né, não sermos conformados. O mundo está tão perdido e o mundo se conforma ou se acha certo. Eles pensam assim, meu pensamento é que está certo. Mas eles não consultam a Deus, eles não vão na palavra. Aliás, o mundo vem rejeitando cada dia mais a palavra de Deus. E ele fala, renovação do vosso entendimento. Porque enquanto pensarmos da mesma forma, em pensar que estamos certos, nós estaremos nos afastando de Deus. Mas quando somos como crianças, né, humildes, em reconhecer que precisamos da ajuda e buscá-lo, então ele vai se deixar achar e vai nos ajudar. O comentário diz assim, ó, sede transformados. O termo traduzido para a palavra transformar tem o mesmo significado da palavra transfigurar usada em Mateus 17:2 e Marcos 9:2.
Transfigurar denota uma metamorfose, ou seja, uma mudança completa de um ser para o outro. Porém, antes de Paulo exortar os cristãos a essa transformação, ele faz um alerta dizendo que não devemos nos conformar com este mundo. Isso significa que não devemos nos moldar ou adaptar a nossa vida e a nossa conduta de acordo com os conselhos que o mundo apresenta. O Espírito Santo só pode transformar uma pessoa quando ela se desvia, se esvazia de pensamentos, desejos e paixões carnais e passa a ter a sua mente renovada com os pensamentos de Deus, que é a sua palavra. Somente assim pode haver uma transformação de dentro para fora, até refletir a imagem do Pai em si. Eu quero essa transformação para mim, você também quer? Nós temos que buscá-la todos os dias. Quando ele fala dessa metamorfose, me faz lembrar da transformação da borboleta, né? Tudo começa com uma larva feia, né? Muito feia. Mas quando ela entra naquele casulo que ela mesma cria, então, quando ela sai daquele casulo, ela sai uma linda borboleta. Você já viu uma borboleta? Coisa linda, assim, cada detalhe, cores vivas, né? Algo muito magnífico da criação. Mas é o que acontece conosco, ser humano. Enquanto nós somos larvas, nós não temos aparência, somos feios. Mas quando decidimos morrer nas águas batismais, então renascemos. O renascido recebe uma nova mente, não a mente de um derrotado, a mente do mundo, mas a mente de Cristo. A parte B diz assim, vontade de Deus. Uma pessoa que tem a mente renovada é aquela que observou os pensamentos de Deus. Por isso, o que para ela era difícil compreensão se torna claro e transparente. Ou seja, quando o Espírito Santo assume o controle da vida de uma pessoa, ele revela os desejos e os desígnios do Altíssimo para ela. Uma vez havendo obediência à sua vontade, ela será bem-sucedida em tudo o que fizer. Pois a vontade do Senhor é boa, afinal, Ele quer o melhor para os seus filhos. Além disso, sua vontade é agradável, pois não nos impõe nenhum peso ou condenação, e perfeita, porque não falha. Quando buscamos a vontade do Altíssimo, com o desejo sincero de lhe obedecer, ele nos será sempre revelada, sabe? A sede pela palavra de Deus te faz buscar cada vez mais. Eu lembro de uma vez uma pessoa que chegou para mim e falou assim, pastor, eu não leio a Bíblia, não consigo, sabe? A minha vista é cansada, as letras é pequenininhas, é um sacrifício para ler. Então, olha, eu não leio, né? Mas o que você está fazendo em relação a isso? Né? Tá bom, você não consegue ler, mas o que você faz, né? Você pode procurar um oftalmologista, não tem dinheiro, mas e o público, né? Então, quer dizer, há sempre um meio que você pode buscar. A pessoa que fala assim, não, eu não aceito ficar sem meditar na palavra de Deus. O que eu vou fazer? Eu vou procurar um oftalmologista. Eu não gosto de usar óculos, mas vou usar só por isso. Tá entendendo? A sede. Então, quando nós queremos alguma coisa, nós vamos fazer, né? Por mais difícil que seja. Se você põe uma coisa na sua cabeça, eu quero isso, né? Vem todo mundo falar, não faça, não, e é contra, mas você colocou dentro de você, não, vai dar certo e eu vou fazer, você insiste, porque você colocou lá, não, eu vou fazer, vai dar certo, eu vou chegar lá, não é? Então, eu não vou fazer isso para as coisas de Deus? Se eu já fiz isso para as coisas do mundo, agora muito mais eu vou fazer para o meu Deus. 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O comentário diz assim, não pense de si mesmo. Os judeus tinham um conceito muito elevado de si mesmos, pois diziam ser o único povo escolhido, os únicos descendentes de Abraão e os únicos conhecedores da lei. Com isso, a falha de humildade para aceitar as palavras do Senhor Jesus os levou à ruína. Paulo faz uma grande advertência contra o orgulho, pois o ser humano tem uma tendência natural a se inclinar às suas vaidades. Infelizmente, isso não é algo inerente apenas aos incrédulos. Há muitos servos de Deus tomados pela vaidade e pelo orgulho
quando consideram a si mesmos e o seu trabalho melhor do que o trabalho dos outros. Paulo exorta sobre a moderação, ou seja, sobre o equilíbrio e o bom senso quando julgamos a nós mesmos. Portanto, não vamos nos depreciar, mas também não vamos nos considerar superiores a quem quer que seja. Afinal, cada um recebe de Deus uma medida de fé. Isso significa que é o Senhor quem distribui os seus talentos entre os seus servos. Por isso, quem recebeu mais não pode menosprezar quem recebeu menos. E quem recebeu menos não deve se sentir inferiorizado perante quem recebeu mais. Então, quer dizer, os judeus, eles se achavam dono de toda a verdade e que era aquela verdade e não havia outra. Por isso que também não aceitaram o Senhor Jesus. Eles se achavam conhecedores exímios da palavra de Deus. Mas lá estava Jesus sempre pegando eles e mostrando para eles que eles não sabiam nem um terço, né? Mas aqui está a realidade, né? Às vezes a pessoa é muito autoconfiante. Não, eu consigo, eu sou capaz, né? E essa arrogância fez muitos caírem na fé. 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, que seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O comentário do 4 a 8. Muitos membros. Paulo compara a igreja do Senhor Jesus a um corpo com os seus diversos membros e cada qual com a sua função específica. Embora as atribuições de cada membro sejam distintas, eles trabalham em harmonia, visando ao bom funcionamento do corpo. Igualmente, todos os salvos estão integrados em um só corpo, que é a igreja espiritual, da qual o Senhor Jesus é o cabeça. Ele comanda a sua igreja por meio do seu Espírito, que distribui funções para cada membro. Os dons pertencem a ele e, segundo a sua vontade, são distribuídos para cada um. Assim como os membros do corpo não podem se gloriar por se considerarem melhores do que os outros, os membros da igreja do Senhor não devem se orgulhar nem se sentir superiores aos outros pelas funções que exercem. Paulo fala mais sobre isso em sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12. Sabe, não importa quantos anos sua vida vai durar, né? Mais um ano, mais 2, mais 10, mais 20, 30, 40, 50, 70, 80, não sei quantos anos mais vai durar, mas ele quer que você seja útil, ele quer que você faça diferença nesse reino, que começa aqui na terra. Então ele quer usar a mim, ele quer usar você, de alguma forma, para que você leve essa palavra adiante e muitas outras almas venham ser salvas através do seu testemunho. Que o Espírito Santo possa te usar para que outras almas cheguem até Ele. Que Deus continue abençoando e iluminando você. Fique bem. Deus abençoe.